Oi, crianças! Na história de hoje, nós vamos aprender sobre uma coisa fantástica que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele viu um anjo. O que você faria se visse um anjo? Você cantaria louvores para o anjo? Adoraria o anjo? A Bíblia nos ensina as coisas certas que devemos fazer. Vamos aprender com essa história sobre milagres, anjos e oração? Vamos lá! A história de hoje está registrada no livro de Atos, capítulo 12, de 1 a 19. O versículo para decorar é: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, com Ele andarei. Sempre as águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre as águas, com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. A história de hoje vai contar sobre um milagre extraordinário, um milagre fantástico que vai envolver anjo. O Herodes Agripa não é o Herodes o Grande, o primeiro Herodes. Esse é o outro Herodes. O Herodes o Grande é aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Você já conhece essa história. Para não confundir sobre os Herodes, você pode assistir o vídeo, a história sobre o Natal. O vídeo da semana passada, que Pedro curou um coxo, também tem o Herodes o Grande. Mas o Herodes de hoje é o Agripa. Ele é neto do Herodes o Grande. Esse Herodes Agripa também é malvadão. Ele está perseguindo os cristãos para agradar os judeus religiosos da época.
Então, ele não queria saber que ninguém falasse sobre Jesus. Mas os apóstolos continuavam a missão. Eles pregavam que Jesus estava vivo. Eles também faziam milagres. O Herodes não deixou isso barato. Mandou prender apóstolos e até matar. Agora, o prisioneiro da vez é o apóstolo Pedro. Porque Pedro falava ousadamente das verdades sobre Jesus e o Herodes não queria saber disso. Então, Pedro foi colocado na cadeia. O Pedro não era um prisioneiro comum. Ele falava com muita autoridade. Imagina só, 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. Então, o Pedro não poderia ficar sozinho. O Herodes colocou um monte de soldados, um na porta da prisão, 2 soldados do seu lado, amarrados em uma corrente, para que Pedro não pudesse escapar. E nenhum daqueles cristãos pudessem entrar na cadeia e invadir para libertar Pedro. O Herodes ficou muito esperto, ele não queria que o seu prisioneiro fugisse. Será que essa estratégia, esse plano do Herodes vai funcionar? Enquanto Pedro está na prisão, se perguntando o que será que vai acontecer comigo, ele não sabia se estaria vivo no dia seguinte. E também ele não tinha muita esperança de que alguém pudesse salvá-lo. Os seus amigos e também os cristãos eram pessoas simples. Eles não eram soldados preparados para a guerra, eles não tinham nenhuma arma de guerra para lutar contra Herodes. Pedro estava lá, confiante em Deus. Mas a igreja, ela tinha uma arma poderosa. A arma mais poderosa do mundo. E a igreja usou essa arma, que é a oração. A igreja de Jesus, simples, humilde, pequenininha, estava orando para que Deus abençoasse o apóstolo Pedro e preservasse a sua vida, tirasse ele de lá. A igreja estava confiante, orando de dia e de noite. A oração é uma arma poderosa. A igreja sabia disso e por isso ficou orando pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, mais tarde em sua carta, escreveu sobre a oração. Vamos ler sobre o que ele entendia que era a oração? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus ouviu a oração da igreja. Ele enviou um anjo para salvar Pedro daquela situação e o anjo foi até a prisão. Na Bíblia tem vários episódios, várias histórias onde aparecem anjos. Os anjos são criaturas de Deus, são mensageiros. Eles adoram, louvam a Deus e levam recados. E também salva o povo de Deus quando eles estão em apuros. Você lembra de Abraão? Um anjo apareceu para ele e disse que daqui a um ano ele seria pai. Sara teria um bebê nos braços. A Sara até riu, não acreditando na palavra do anjo. Mais tarde, o anjo também aparece novamente para Abraão, porque o Abraão estava levando seu filho para ser sacrificado. E na hora que isso ia acontecer, apareceu o anjo dizendo: não faça isso, salvando o menino Isaque. O anjo também apareceu para Jacó. Jacó precisava de uma bênção.
e ele pediu essa bênção, mas o anjo estava indo embora. E o Jacó não aceitou, segurou o anjo, brigou com ele, dizendo: "Você não vai embora sem dar a minha bênção." É muito legal essa história, um dia eu conto ela para vocês. Mas nós não devemos adorar o anjo, prestar louvores a ele. Eles são servos de Deus, criaturas de Deus, e nós devemos louvor, honra e glória somente a Deus. Você não pode se esquecer disso. O anjo chegou devagarinho à noite. A cela ficou toda iluminada e o anjo falou para Pedro: "Pedro, depressa, pegue a sua capa, coloca a sua capa, porque você vai embora. Vai atravessar a cidade, tá à noite. Então você precisa se proteger do frio. Pegue também as suas sandálias, coloque no pé. Não vai andando descalço, pode machucar os seus pés. E vamos embora." Pedro acordou num susto. Imagina, ele não estava esperando ser acordado por um anjo. E os soldados? Tinha 2 soldados do seu lado. Esses soldados eram trocados à noite, porque eles não poderiam dormir. Mas as correntes que prendiam o apóstolo Pedro aos soldados automaticamente caíram, se desprenderam, deixando Pedro livre. Pedro levantou e começou a caminhar. Veja bem, o anjo não chegou desesperado, gritando: "Pedro, Pedro, levante, vamos, nós temos poucos minutos, você precisa fugir." Nada disso. O anjo estava muito tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai dar certo, não precisa se desesperar. Pedro foi caminhando, olhando para os lados. Ele achou que estava sonhando com aquilo. Os soldados não saíram correndo atrás dele para prendê-lo. Ele foi indo e quando chegou nos portões, e agora? Portões enormes, com guardas do lado, cheio de vigias. Pedro não tinha uma ferramenta para quebrar a porta ou a parede, nenhuma colher para cavocar o chão para atravessar lá para o outro lado. Então Deus fez as portas se abrirem e Pedro saiu pela porta da frente, caminhando pela cidade. O anjo deixou Pedro e ele seguiu em frente. Pedro vai a uma casa. Onde será que Pedro vai bater na porta para avisar: "Ei, pessoal, estou livre"? Vamos aprender? Agora Pedro é um homem livre. E quando ele cai em si, ele pensa: "Uau, Deus enviou um anjo e ele me libertou, graças a Deus." Ele fica feliz. E então ele vai até a casa de Maria. Lá nessa casa havia uma igreja. As pessoas se reuniam para louvar a Deus, para orar. Era lá que eles estavam orando para o apóstolo Pedro ser livre. Então Pedro foi até a casa e bateu na porta. Era noite, mas os cristãos oravam de dia e de noite. Tinham muitas pessoas nessa casa. Então uma empregada da casa vai até a porta atender. Quando ela abre a porta, ela vê o apóstolo Pedro, ela toma um susto, fica sem entender nada. Então ela fecha a porta e vai na sala e avisa: "Pessoal, o apóstolo Pedro está lá na porta, ele está livre." A igreja, as pessoas que estavam reunidas, ficam olhando para Rod, a empregada, e ficam sem entender. Será que porque é noite e a nossa funcionária está um pouco sonolenta? Eles ficam sem acreditar no começo, mas depois eles vão até lá e realmente era o apóstolo Pedro que estava ali, livre. Quando Pedro começa a contar para a igreja
sobre o que tinha acontecido, sobre o milagre, sobre o anjo, sobre sair pela porta da frente da prisão. A igreja fica dando louvores a Deus, porque era exatamente o momento em que eles estavam orando para que Deus fizesse um milagre. Viu só como a oração é uma arma poderosa? Os amigos de Pedro oraram muito por ele quando ele estava em problema. E algo maravilhoso aconteceu. O rei Herodes era um homem mau e gostava de fazer planos. Ele queria eliminar pessoas que acreditavam em Jesus. Por isso, queria dar um jeito no discípulo chamado Pedro. Guardas! Guardas! Pedro foi calmamente com os soldados que o prenderam. Quando chegaram à prisão, Pedro foi acorrentado a 2 soldados, um de cada lado dele. As correntes apertavam os braços de Pedro, mas ele não reclamou. Sentou naquele chão frio, feito de pedras, encostou na parede para tentar dormir. A notícia de que Pedro estava preso se espalhou rapidamente por toda a cidade. Muitos cristãos correram para a casa da mãe de outro discípulo, chamado João Marcos. Eles sempre se reuniam ali para orar. Por isso, foram até lá para orarem por Pedro. E eles oravam sem parar, até altas horas da noite. Lá na prisão, subitamente, uma luz forte brilhou na cela de Pedro. Um anjo apareceu e bateu em seu ombro. Rápido, levante-se! E as correntes imediatamente caíram das mãos de Pedro. Coloque suas sandálias, vista sua capa e siga-me. Pedro fez o que o anjo disse. Sentiu como se estivesse sonhando. Ele e o anjo passaram entre 2 grupos de soldados e chegaram até o portão de ferro, que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e Pedro e o anjo saíram da prisão juntos. Então, o anjo desapareceu. Pedro fechou e abriu os olhos para ver se aquilo era real mesmo. Pedro se apressou até a casa de João Marcos e bateu na porta. Rode, uma serva, foi até a porta. Ao ouvir a voz de Pedro, em vez de abrir a porta, ela correu de volta para dentro, gritando: Pedro está à porta! Os amigos de Pedro olharam surpresos para Rode. Você está louca? Não é possível! Mas ela insistia. É verdade! É verdade! Então, Pedro bateu outra vez a porta. Quando as pessoas finalmente abriram, alguém o agarrou e puxou rapidamente para dentro. Os cristãos que estavam ali riam e choravam de alegria. Então, todos começaram a orar mais ainda, louvando e agradecendo a Deus, que ouviu e respondeu às orações deles. Sabe o que nós aprendemos com essa história? Que Deus criou os anjos, eles são criaturas que louvam a Deus, eles são mensageiros. Nós devemos agradecer porque Deus nos protege e Ele usa os seus anjos. Nós aprendemos também que a oração é uma arma poderosa e que a igreja reunida fazendo orações pode sim promover milagres. Os milagres acontecem quando a gente ora. Você tem um pedido, você quer uma bênção que é impossível aos homens? Faça uma oração. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele tem todo o poder sobre os céus e terra. Ele gosta de cuidar de você. E de vez em quando, se for preciso, Ele envia os seus anjos para nos proteger e nos abençoar.
Essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido sobre a importância da oração. Semana que vem tem mais histórias. Eu espero vocês. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.